mais um passo e mais próxima dele. Olá, meu nome é Kalisha e este é o meu podcast. Um espaço de edificação, avivamento e crescimento espiritual. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Minha Caminhada com Deus. Hoje nós temos um convidado super especial, Pastor Arsen, quem eu amo, quem eu admiro e honro. Eu espero que se sinta honrado por mim sempre. Então, nós temos aqui o pastor, vamos ter uma conversa. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu sempre digo isso ao pastor, sempre que tenho a oportunidade de conversar com ele, eu sempre digo que eu sempre aprendo mais alguma coisa. Então, eu tenho certeza que hoje, não só a Kalisha vai sair daqui com mais alguma bagagem, mas todo aquele que nos assistiu. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Saudações a Mana Kalisha e saudações a todos aqueles que nos assistem. E também quero agradecer ao meu pastor José, por todo o suporte. Então, é isso. Muito obrigado. Amém, amém. Pastor, hoje nós vamos conversar acerca da nossa caminhada com Deus. Quando nós falamos, eu disse, eu não sei se eu vou poder falar alguma coisa. Eu estarei diante do pastor Arsen. Eu quero ouvir. Eu quero aprender. Então, eu gostaria de saber como é que começa a caminhada do pastor Arsen com Deus. Exato. A minha caminhada com o Senhor, ela começa por volta de 2014 foi quando um certo jovem vizinho passou a me visitar com frequência e vinha sempre falar alguma coisa da palavra do Senhor. E eu me recordo que foi lá, Foi lá onde eu comecei a sentir algo diferente. Por que digo comecei a sentir algo diferente? Porque eu nasci no seio de uma igreja, não vou mencionar aqui o nome. Amém. Mas agradeço muito a essa igreja por muitas coisas que me ensinou desde pequenininho. Eu cresci no seio da igreja, eu cresci diferente, agradeço a Deus por isso. Mas quando encontrei esse jovem vizinho, quando ele passou a me visitar, porque éramos vizinhos, mas não conversávamos, só nos cumprimentávamos, mas quando ele começou a me visitar, foi quando eu comecei a notar alguma diferença. Isso foi em 2014, mas começou a se solidificar em 2016. Foi quando eu comecei a sentir que havia alguma diferença, algo em mim mesmo já era diferente. Não, foi mais ou menos assim como a minha caminhada com o Senhor começou. E o jovem falava muito sobre o inferno. Uau. Ele falava muito sobre o inferno e aquilo me assustou. Foi a mensagem que me ajudou. E olha que na época ele falou algo que não estava completamente certo, E o que ele havia dito é que apenas 144 mil pessoas já queriam os céus. Isso me assustou bastante. Eu disse, eu quero fazer parte. Se ele é um bom jovem, um crente, ele está a me informar isso. E ele é uma das pessoas que vai. E eu sei que há várias pessoas boas também que estão buscando a Deus. Não, o que será de mim? E eu fiquei muito assustado com aquilo. Eu tinha vários sonhos a cair. Eu assisti tantos desenhos animados de Moisés, de Jesus, várias coisas. Então me recordei daquele momento em que Moisés amaldiçoou, ou seja, Moisés estendeu a mão e muitas pessoas que haviam pecado contra o Senhor, começaram a cair nos desenhos. Era isso, eu via aquelas pessoas a cair, e nos meus sonhos eu me via cair numa cova grande, e eram dias de muito medo mesmo. Mas eu agradeço a Deus por esse medo. Em Judas, creio que seja
Lá para os últimos capítulos, a Bíblia diz: apiedai-vos de alguns, a outros arrebatai pelo temor, né? Então, alguns mesmo essa palavra de medo ajuda-nos, como eu, no meu caso, e foi uma mensagem que eu agradeço a Deus até hoje e tem sido assim. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, alguns realmente irão para Cristo por causa do medo de ir ao inferno. Amém. Amém. Pastor, nós queremos entrar para uma área, na verdade, que é uma área que me abençoa muito. Eu gosto muito de ouvir testemunhos acerca deste departamento, porque eu acredito que muita gente é ajudada, que é o pastor, conhece a Cristo, vai para Cristo, começa a sentir algo diferente. Eu acredito que durante esse processo muita coisa aconteceu, mas não temos tempo para poder falar mais profundamente acerca desta parte. Qual foi o momento mais difícil desta caminhada com Deus? Eu aceitei Jesus, eu sou crente, um crente genuíno, e agora nós sabemos que teremos aflições, né? Então estou aqui a andar como um bom crente e acontecem aquelas questões que abalam um bocadinho quando nós estamos firmes. Qual foi o momento em que o pastor viveu esta realidade? Bem, eu teria que voltar um pouquinho, né? Teria que voltar um pouquinho porque na minha infância, né? Eu vivi série de bullying. E esses bullying partiram da zona, né? Partiram de alguns amiguinhos, né? E eles souberam que eu havia tido uma borbulha e daquela borbulha saiu um verme, né? Umas coisas que às vezes acontecem com algumas, já ouvi várias pessoas que também me disseram que isso aconteceu com elas, né? De repente, numa borbulha saiu um verme. E eles passaram a me chamar de verme desde criancinha. Eu me recordo aos 10 anos isso. Todos os vizinhos ali, aquilo era muita piada para eles, mas para mim era dolorido. E a minha infância toda foi marcada por aquilo e eu me afastei. Desde cedo eu tive internet em casa, tinha jogos, computador, então eu só ficava em casa. Ficava em casa, era a rotina escola, casa, escola, casa. E aquela coisa de jogar futebol e brincar com amigos era um momento dolorido para mim, porque sempre que eu ia para lá, eles haveriam de fazer algumas piadas acerca de mim, acerca daquele assunto em especial. E então, depois de um determinado tempo, eu conhecia Jesus, né? Conhecia esse jovem bom, mas eu já tinha algumas strongholds na minha mente, de que pessoas não me aceitam por causa disso, porque na escola surgiu um bullying qualquer aí, todos os lugares surgia algum bullying. Então eu tinha essa tendência de ficar no meu lado, ficar no meu canto e não estar perto das pessoas. Então, mas graças a Deus conheci uma moça maravilhosa que hoje é minha esposa. Amém. Em 2014 eu conheci ela e em 2015 nós começamos um relacionamento e desde lá nós ficamos um bom tempo juntos. Ela queria casar virgem e eu queria cumprir com esse desejo dela. Eu queria ajudar ela, mas ao longo do tempo nós não éramos firmes no Senhor, por acaso não tínhamos o Senhor, para ser mais claro, né? Então acabamos vivendo como outros jovens, né, viviam, e dentro disso nós descobrimos algumas coisas muito tristes. Descobrimos a incapacidade da parte dela de conceber, e desde aquele tempo eu até já havia decidido
que eu farei, que eu levaria ela para a beira, lá na beira, depois do casamento, né? Viríamos na beira talvez cerca de 2 anos e voltaríamos com um menino de 1 ano, né? E para mentirmos e dizermos que é nosso filho, porque eu sabia que nós não poderíamos ter filho. Casamos e realmente aquilo era dolorido. Eu cheguei a duvidar do poder de Deus, para ser muito claro. Eu cheguei a duvidar do poder de Deus para nos ajudar naquela situação. É como se eu cresce, mas de alguma maneira, isso chama-se assentimento mental. Você concorda com o poder de Deus, você crê que Deus é capaz de fazer, mas por alguma razão você não está a ver resultados naquilo. Então, isso não é uma fé real, é assentimento mental. Você concorda mentalmente com tudo que a palavra diz, mas você não tem a eficácia daquele poder, né? Exato. Então, e eu estava nessa situação, mas numa dada altura o pastor esteve a falar sobre fé e eu me recordo muito bem que foi naquele tempo de pandemia, né? Ele orou por nós e um dia ele disse: peçam o que vocês quiserem. Eu olhei para minha esposa e eu disse: um filho. Uau. Ela disse: um filho. E ela disse também: nós temos uma filha por acaso. E ela disse: sim, uma filha. E graças a Deus, não passou muito tempo depois da oração do pastor, ela concebeu. Concebeu, ficamos com o bebê brincando, tocando para ele dançando na barriga. Era uma coisa muito bonita. Mas infelizmente o bebê chegou a falecer no ventre. A bebê, nesse caso, chegou a falecer. Nós demos nome mesmo assim, demos nome a ela de Estela. Nós queremos que ela está com o Senhor. Amém. E esse foi o momento mais difícil que eu já vivi. O momento mais dolorido. O momento que eu pensei em coisas, Jesus, eu até fico com vergonha, porque era tolice, era, como é que eu estava a ser egoísta, orgulhoso e tudo mais, né? Quando aquilo aconteceu, eu não queria que ninguém mencionasse sobre o assunto, ninguém falasse, tipo, nada aconteceu e eu cheguei a pensar em suicídio. Eu estava sozinho em casa e minha esposa estava na igreja e eu segurei uma faca. Eu apontei para mim mesmo. E eu estava mesmo para fazer aquilo, eu estava a contar. Eu acho que contei 1, 2, 3 e estava mesmo para fazer aquilo. Mas depois eu disse: eu não farei isso. Eu de repente deixei a faca, eu disse: eu não farei isso. E fiquei sabendo que naquele dia um certo pastor da igreja estava a orar por mim, procurou por mim, não me viu, e ele foi para um canto, começou a orar por mim. Esse é Deus, ele levantou um anjo para me ajudar naquele momento de fraqueza, e graças a Deus o pior não aconteceu. Naqueles dias eu não estava a orar, não estava a jejuar. Nos dias de jejum eu não jejuava. Um dia minha esposa me riu, disse: estás a comer, o que é que se passa? Eu disse: estou a afogar as mágoas. Se eu não posso beber, eu sou crente, não posso sei lá o que, então deixa-me comer, estou a afogar as minhas mágoas. Então o crente afoga as mágoas na comida. E esse é o crente Zanwau, que era eu no meu caso, né? Então eu estava ali afogando as minhas mágoas, mas Deus me ajudou. Primeiro eu ouvi minha esposa, eu estava na casa de banho e ela estava a cantar. E Deus lhe deu um louvor, porque eram momentos de muita dor também para ela. Ela cantou um louvor que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Enquanto ela cantava, eu via aquilo, aquilo me ajudou muito. Mas as ideias sempre voltavam. E num determinado dia eu estava com a guitarra na mão, também comecei a tocar a guitarra. E enquanto eu tocava a guitarra, saiu um louvor que diz: o seu trono e sua glória deixou para se tornar como um
minhas dores na cruz ele suportou. Jesus, meu herói. E quando eu cantava aquele louvor, eu chorava e chorava e chorava. Umas meninas arrombaram a porta, o portão de casa, porque elas estavam a ouvir guitarra ali, alguém a cantar. Elas chegaram ali, ficaram em pé, olharam para mim, eu a cantar, ali com lágrimas. Elas só estavam ali a me apreciar ali. E, uau, como canta bem. Foi a primeira vez que eu ouvi que eu canto bem. Amém, amém. Então, quando eu cantava, minha esposa se juntou a mim, começou a cantar. Ele disse, uau, a esposa também canta. Ficaram ali e ficaram... Aquelas pessoas receberam Jesus naquele mesmo lugar. E Jesus nos ajudou assim. Eu fiquei... Naquele dia, Jesus começou a me ajudar a perceber que João Batista, sendo primo de Jesus, quando foi cortado a cabeça, Jesus, em vez de ficar aí choramingando, Jesus levantou, foi curar, foi libertar, foi levantar cativos. A maneira de me vingar do diabo é fazer aquilo que Jesus me mandou fazer nesta vida. E o diabo pode pensar que ele vai me rebaixar através das coisas que ele tenta fazer, mas eu não vou ficar embaixo, eu vou me vingar dele. Mais pessoas vão para Jesus, mais pessoas serão ajudadas. Eu disse pessoas, eu vou ajudar pessoas de suicídio, vou ajudar pessoas a saírem de depressões e acho que tenho me focado mais em pessoas que têm problemas, mesmo no seio da igreja, mais do que aquelas que estão bem por aí. Eu tenho uma queda mesmo por essas pessoas, mas é mesmo por conta daquilo que eu vivi, do bullying primeiro e também dessa situação. Jesus tem me levantado. Hoje eu sou pregador, tenho pregado na igreja do Agostinho Neto e falo para multidões, mas eu era tímido, que nem conseguia olhar para a cara das pessoas. Mas caso mesmo olhar para uma câmera eu estaria a tremer. Mas Jesus tem me ajudado, então tem sido assim. Uau, amém. Então o pastor esteve a falar aqui de algo que me tocou muito, que é quando nós vivemos uma situação difícil, quando nós estamos no deserto, o que nós devemos fazer, ou a resposta para aquela situação é levantar e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então seria essa uma forma de sair de qualquer situação difícil, de enfrentar uma depressão, uma perda ou qualquer outra situação da vida difícil. Bem, para mim funcionou isso, mas eu creio que se alguém está a passar por uma situação, um deserto, porque desertos, Jesus ele não nos prometeu mar de rosas. Exato. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele disse para termos bom ânimo, porque nós ele venceu. Tem uma música de Mais Benção que diz porque eu venci, tu também vais vencer. Não está escrito assim, mas eu gostei da forma de colocar essa coisa. Então, Jesus nos promete que ele nos diz que ele venceu o mundo e certamente nós também vencemos. E a Bíblia diz, jovens, vós sois fortes, conheceis a palavra e tendes vencido o maligno. Então, através da prática da palavra de Deus, né? Através da prática da palavra de Deus, eu creio que alguém pode sair de qualquer circunstância. Se no caso específico é uma perda, eu devo procurar o que a palavra de Deus fala sobre perda. E por acaso, eu estava a ser egoísta com minha filha Estela, ela está com o Senhor. E a Bíblia diz, até Davi, quando... É algo interessante, o que Davi faz? Aquele filho que era fruto do adultério, né? Ele chorou, não queria comer nada, não queria fazer mais nada senão chorar diante do Senhor, para que o Senhor se apiedasse dele, né? Mas o que acontece? O Senhor não se apiedou, aquela criança perdeu a vida e depois disso Davi levanta, se veste, toma banho, se veste e come. E os criados estranham, como assim você já está bem? Se
acabamos de te dizer que já foi. Ele disse, o que é que vou fazer agora? Ou seja, eu entendi com isso que a minha tristeza, a minha dor não vai trazer de volta aquela pessoa que eu perdi. Então, o que é que eu posso fazer? É seguir em frente. Viver. Seguir em frente. Ele disse, eu irei a ela. Ou seja, eu, Arsen, irei a Stella. Amém. Um dia eu irei a ela, eu virei a ela. E graças a Deus por essa certeza, né? Então, a palavra de Deus me ajudou a sair dessa situação, mas eu podia aconselhar a qualquer pessoa que tiver algum deserto, que tiver alguma situação difícil. Eu não sei se eu chamaria isso de deserto, né? Mas porque não gostaria de falar disso aqui, senão seria muito, mas muito polêmico. É um assunto que pode levantar várias ideias. Polêmicas que vão ajudar as pessoas, nós queremos. Alguns podem ser ajudados, mas outros podem levantar diferentes opiniões. Mas a verdade é que eu aprendi muitas coisas sobre o lobolo. Aprendi muitas coisas sobre o lobolo, aprendi os perigos que lá estão, porque em suma, se alguém for verdadeiro, mesmo daqueles que estão do outro lado, eles sabem que existe lá um vinho branco, um vinho tinto, existe o rapé, existem algumas coisas que são usadas para fazer aquele ritual depois daquela, e é imperioso que as pessoas estejam numa esteira, coisas ritualísticas, né? Coisas ritualísticas e não bíblicas, né? Não bíblicas que se pratica e depois daquilo invoca-se espíritos. E já ouvi várias opiniões de homens de Deus sérios, não brincadeirinha, homens de Deus sérios, a ver? E todos os homens de Deus têm a mesma opinião de que aquelas práticas ali, né, elas invocam espíritos e aqueles espíritos se alimentam de sangue. E é isso que eu vi na minha vida. Eu vi sangue depois do lobolo, né? Já ouvi vários homens de Deus já falarem disso. Então, no meu caso, eu suspeitei essa situação, porque logo depois de eu ter orado, existem pessoas até que perderam cerca de 3 vezes, 4 vezes seguidas, e só depois de se arrependerem diante de Deus do lobolo é que tiveram as crianças vindo. No meu caso foi assim, eu me arrependi, agradeço muito ao meu pai, que também me elucidou sobre esse assunto. Depois daí, a situação passou. Então, é por isso que eu dizia que não sei se chamo de deserto. Não sei se chamo de deserto porque existem algumas coisas que nós causamos. Nós é que causamos, nós é que provocamos com a nossa gente. E depois sofremos. Consequência de algo errado que nós fizemos. Então, isso aconteceu por conta, creio eu, né? Acho eu, né? Por conta dessa falha. Né? Quando alguém de Deus mesmo, exato, e mistura, né, as coisas, aí é quando há confusão. Porque há diversas pessoas que já lobularam, eu acredito que várias outras pessoas vão comentar. Várias outras pessoas vão comentar, eu lobolei, nada aconteceu. Mas há uma diferença entre crente de verdade e uma pessoa que tudo acontece. Crente Raimundo, como eu digo. Crente Raimundo ou Edmundo. Exato. Né? É dos dois mundos. Então, há uma diferença bem clara. Se você quer viver para Deus, viver como crente de verdade e misturar, você sempre vai ter problema. Exato. É estranho. Managalês, isso é verdade. Quando eu decido não andar na palavra de Deus, as coisas começam a ficar estranhas imediatamente. No mesmo instante. Imediatamente. Uma dessas vezes, o meu filho mais novo caiu, bateu-se. E aquilo me doeu. Eu disse, não, eu tenho que andar. Eu tenho que andar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque quase nada acontece de errado quando eu estou a andar bem com o Senhor. Basicamente isso. Uau, amém. Então, o Mano dizia, eu vou chamar de Mano, pastor, eu estou muito à vontade. Então, dizia que não chamaria este acontecimento de um deserto de fato. Então, a minha questão persiste. Houve um deserto na caminhada?
vamos lá falar, se for possível, do financeiro, né? Aleluia! Eu costumo dizer que eu levei minha esposa para o inferno, depois voltamos a sair. Porque eu, de novo, estou a perceber que isso foi algo causado por mim. Oh, meu Deus! Não sei se eu tenho um deserto, como é que posso dizer? Um deserto Por estar a caminhar com o Senhor, por estar a caminhar. genuíno, sim. Claro, foram coisas que hoje eu vejo elas como engraçadas, que meu pai, eu amo muito a ele, acredito que talvez venha a assistir, mas em algum momento, quando eu decidi caminhar com o Senhor a sério, ele chamou aqueles que eram meus padrinhos, chegaram lá e começaram a falar para mim, falaram muita coisa, eu chorei muito naquele dia, chorei tanto, uau! E hoje para mim é engraçado, porque a Bíblia diz que eu devo me regozijar quando essas coisas acontecem, mas naquele tempo não era nada de se regozijar, muita dor, muita dor mesmo. E eu via que mesmo minha mãe, que costumava me apoiar, não me apoiava 100%. Ela, como eu posso dizer, ela falava como quem me apoia, porque ela não queria que eu me zangasse com ela. Né? Ela era meio que complacente, né? Ela se alimentava da minha aprovação. Então, é por isso que ela não se expressou assim, mas eles não concordavam comigo. E aquilo foi dolorido na época. Eu cheguei a ser expulso de casa. Oh, yes. Cheguei a ser expulso. Meu pai disse, sai hoje mesmo, organiza as tuas coisas e vai. Leva a roupa que eu é que comprei para ti e vai. E naquele dia eu comecei a pensar onde que eu iria e imaginei a casa do meu primo. Ele disse, mas espera até teu irmão chegar. Eu ali estava também chateado e queria levar minhas coisas. Para que eu vou te respeitar se você está me expulsando? Mas já me renegou. Sim, já me lembrei da palavra de Deus que manda honrar os pais. Não disse honra os pais quando eles são bons contigo. Diz honra os pais. Então eu decidi ficar ali à espera. Meu irmão decidiu que eu podia ficar. Graças a Deus fiquei, mas vivi momentos muito difíceis de perseguição, de muita confusão levantada por conta da minha escolha, mas ao longo tempo ele começou a aceitar e hoje ele diz, tem dito publicamente várias vezes, tenho muito orgulho de ti, meu filho. Uau. E eu agradeço a Deus por isso. Esse veio a ser um desertinho assim, mas financeiramente eu pensei que eu não devia trabalhar, supostamente eu iria ser pastor, né? Era uma ideia da minha cabeça. E eu já vinha para aí. Quando é que o humano percebe que Deus lhe chama para ser pastor, para pastorear as ovelhas? Bem, isso foi em 2019. Estávamos num culto poderoso e dia 23 de junho, que é o dia do meu aniversário. Primeiro eu estava orando de manhã e o Senhor... Eu nunca havia ouvido voz de Deus, para ser sincero, nunca havia ouvido voz de Deus. Para mim, voz de Deus é aquilo que outras pessoas diziam. Eu até ensinava sobre como ouvir a voz de Deus. Mas dizia todos aqueles princípios bíblicos, porque é a verdade, eu tenho que ensinar a verdade. E olha que eu ensinei, o pastor Walter foi uma das pessoas que me pediu dicas de como ouvir a voz de Deus. Exato. E eu lhe expliquei. E ele voltou depois numa sexta-feira e disse, muito obrigado. Uau! Eu a Deus, eu ouvi a Deus sobre o meu chamado. Uau. Deus me disse que eu serei pastor em São Damaso. Eu nem sei onde é São Damaso. E Deus diz que há diferença entre São Damaso A, Damaso B, por aí. E ele começou a me dizer até a casa onde ele vai morar, onde ele vai alugar. E foi para lá, foi descobrir a casa e tudo, mas coisas espetaculares. Eu passei a andar com ele, ele era o meu... Eu era Moisés e era o meu profeta. Ele falava as palavras proféticas e eu curava, orava para as pessoas, éramos assim. Mas nunca era eu, porque eu não ouvia a voz de Deus.
Mas eu ensinava sobre como ouvir a voz de Deus. Mas naquele dia, o Senhor disse: busca-me. Foi só o que ele disse. Ele disse: busca-me. Eu ouvi aquilo ali, eu fiquei muito feliz que ele disse: busca-me. E no culto, o pastor orou por mim. E no final do culto, voltou a orar por mim. E quando ele orou por mim, disse: você não é um adorador. Isso não feriu? Isso me agradou. Ok. Porque havia uma outra pessoa, na verdade, 3 pessoas haviam profetizado. Haviam dito que eu era um adorador, que eu estaria num palco grande, com minha guitarra. Na época eu tocava guitarra na igreja, então, com a minha guitarra. E sei lá, e lá eu seria o Fernandinho, nesse caso. Amém. O Fernandinho. E aquilo doeu no meu coração. E voltei a ouvir de uma outra pessoa, doeu no meu coração. Mas aquele doer, eu não sabia que era a voz de Deus clara para mim. Sim. Doía porque eu queria pregar. Eu queria pregar. Amém. Então, no dia que eu ouvi pastor, ele dizer: você não é um adorador. Eu disse: você pode até compor louvores, pode até o quê? Pode até compor louvores, cantar, ser músico, mas essa não é a coisa principal. Você é um pastor. Uau. E depois ele repetiu: você é, neste momento, você é o pastor do grupo Louvor. Ok, sou pastor do grupo Louvor. Fiquei muito feliz com aquela informação. A partir daquele dia, no grupo Louvor, em todos os ensaios existia um momento de palavra. Momento de palavra, ensino. É por isso que o grupo Louvor vinha sendo aquilo que vinha sendo. E acredito que vem sendo agora. Antônio, o líder, Antônio Valoroso, ele que tem estado lá, acredito que a coisa está Uma continuando. grande. Não foi assim, foi naquele dia específico que eu ouvi Deus pessoalmente a dizer: busca-me, e depois o pastor clarificou o buscar a ele, né? E foi assim. Uau, amém, muito forte. Na introdução eu gostaria de saber se nós temos uma guitarra, porque depois vamos querer ouvir. Vamos querer ouvir aqui o pastor Arsena tocar para nós. Se não tivermos, eu sei que Deus vai prover, amém. Então, pastor, vamos continuar. Esta conversa está muito boa. Então, nós sabemos que quando vem algo muito forte de Deus para nós, Satanás sempre tenta trazer pequenas artimanhas, pequenos, eu chamo pequenos porque realmente é isso que são, né? Pequenas situações, é melhor dizer assim, para nos distrair ou para que nós tenhamos atitudes que possam nos fazer perder aquilo. O pastor foi chamado para ser pastor, ouviu Deus pela primeira vez. Pastor José, que é nosso pai também, orou e disse: você é pastor. Algo grande, bum, aconteceu. Depois daquela revelação forte, Satanás não tentou nada. Deixa-me beber um pouquinho de água, né? Amém. Amém, amém. Fica à vontade, pastor. Com certeza ele tentou muita coisa. E uma das coisas que ele tentou foi ofensa. Ele tentou, porque a Bíblia diz que toda casa dividida contra si não subsiste. Então, Satanás tentou colocar-me contra algumas pessoas que estavam a me ajudar no Senhor, dentro da casa do Senhor. E começou a colocar-me contra essas pessoas. Na verdade, através de algumas informações que você adquire aqui e ali e junta aquilo e parece que aquilo se encaixa, né? Então foi gerando ofensa no meu coração. Exato. E através daquela ofensa eu comecei a retroceder. Primeiro porque eu já não fazia aquilo que eu devia fazer na casa do Senhor. E comecei a me afastar de líderes, comecei a me afastar de várias pessoas e comecei a ser um caluniador dentro da casa do Senhor, né? Dentro da casa do Senhor, para
algumas pessoas mais próximas de mim, né? Algumas pessoas mais próximas de mim, dentre elas minha esposa, né? Comecei a dar alguns comentários não corretos, né? E essa foi uma tentativa forte do diabo de me destruir, porque dentro disso eu estava em perigo, havia sido colocado em perigo, né, através da ofensa. A ofensa ela pode roubar. A Bíblia diz que o reino de Deus, né, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, desde o momento que ele me rouba a paz e a alegria, ele me está roubando o reino, porque o reino é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então ele estava a me roubar do reino, estava a me roubar o reino, estava a me tirar do reino, me roubando o reino que estava em mim. Através disso, várias coisas mais começaram a acontecer e cheguei até a ver a me ver em perigo de morte. Eu comecei a orar, a pedir a algumas pessoas, me recordo de ter pedido o diácono Panduro para orar por mim, porque eu sentia-me em perigo de morte. Ele disse, relaxa lá, sei lá que, porque ele não tinha detalhes. Na verdade, eu estava em perigo de morte porque eu estava a brincar com coisas sérias, estava a destruir a casa do Senhor. Então, mas graças a Deus, eu fui ter com o pastor José e me expus, né? Expus tudo o que estava a acontecer comigo, o que eu estava a fazer. Ele me corrigiu, me ensinou e tem me ensinado de lá para cá. E essa foi a única coisa que eu acho que foi. Talvez posso não estar a desmanchar toda ela, mas foi uma coisa muito chata mesmo, muito chata, que houve tempos que eu cheguei a duvidar da minha salvação, cheguei a duvidar do meu chamado, do chamado de Deus na minha vida, tá vendo? Por conta de ofensa. E olha que mesmo o pastor José estava no meio disso. Aliás, eu estava a falar até de pastor José mal, né? Sendo que ele é aquela pessoa que tem estado a me ajudar. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pelo coração dele, porque mesmo em meio a tudo isso, ele não disse, você é desleal, sai da minha igreja, sei lá, que. Não, ele me ajudou, me corrigiu e me tem lavado pela palavra. E eu hoje tenho certeza de que Deus é comigo, mas porque eu tenho visto o pastor José me ajudar. Então, ainda que alguém seja pastor, isso é que eu queria dizer, ainda que alguém seja pastor, esse tal pastor precisa de um pastor. Um pastor também é um novo velho, então todos nós precisamos de alguém. Então, em suma, sumarizando, né? Tipo, todos nós precisamos de assistência. Quando acontecem coisas difíceis, é pobreza, sei lá, dívidas. são dívidas, calúnia, difamação, angústia, dentro de tudo isso, nós precisamos encontrar alguém que confiamos e sabemos que pode nos ajudar. E essa pessoa poderá nos ajudar. Então, nós não somos cabritos. Não somos cabritos, somos ovelhas. E ovelhas são dependentes. Ovelhas não são independentes. Elas precisam de um pastor. Então, é basicamente isso. Amém. Eu vi que só temos 10 minutos, mas nós estamos com o pastor Arsen e nós não podemos perder essa oportunidade. Atenção. Eu sou obediente, mas estamos com o pastor Arsen, aleluia. Então eu vou fazer essa questão. Pastor, em momentos de cansaço espiritual, de dúvida e desânimo, o que é que nós fazemos? De novo, nós precisamos nos aproximar daqueles que podem nos ajudar, né? Podem nos ajudar, porque às vezes as coisas não funcionam. Às vezes nós conhecemos a verdade, conhecemos alguma verdade. Yes, but nós precisamos de algum tipo de assistência por parte daqueles que são dotados de algum conhecimento, alguém que foi instituído por Deus
né? Para te ajudar. Deus, o primeiro presente que Deus dá quando alguém se torna crente. Exato. O primeiro presente é um pastor. Uhum. Né? Ele diz lá, a primeira coisa, né, é convertei-vos, né? E vos darei pastores, Exato. segundo o meu coração. Aqueles que vão vos apacentar com conhecimento, inteligência, por aí. Então, é necessário. Deus é que nos deu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns profetas, evangelistas. Então, nós precisamos aproximar. Só que às vezes nós temos ideias estranhas, sabe? Ideias estranhas. O pastor, a partir do dia que eu falar com ele, ele vai se ofender, ele vai zangar, Sim. vai ficar decepcionado. Há várias pessoas que, como pastor, não têm se aproximado de mim porque não querem me decepcionar. Meu Deus. Vamos nos aproximar dos nossos pastores para que sejamos ajudados nesta caminhada com Deus. Amém? Eu prometo que esta é a última questão. Aleluia. Ok? Amém. Amém. Eu prometo que vai ser dentro desse tempo. Aleluia. Como é que o pastor prepara as ovelhas que o Senhor lhe confiou para que possam liderar mais pessoas? Uau! Poderoso. Eu faço parte de uma igreja. E dentro dessa igreja tem a Escola da Verdade. Amém. E a Escola da Verdade é um dos primeiros passos de treinamento, né? Onde as ovelhas vão aprender o que elas são, quem elas são, porque elas precisam saber que elas são ovelhas, não são cabritos, não são sei lá que. Elas são ovelhas. Quem anda sozinho é cobra. Exato. É cobra. Cobra anda sozinho. Já viu cobra morta? Nunca. Sempre encontras ela. Sim. Só se encontram para acasalar. Mesmo mãe, uma cobra mãe, nunca fica com a filha. Então, se você disse ser ovelha, não, você deve estar no rebanho. Você deve estar no rebanho. E lá, né, dentro do nosso rebanho, Casa da Glória, nós temos a Escola da Verdade. A Escola da Verdade é o primeiro passo, onde a pessoa vai saber quem ela é, o que ela possui. E dali as pessoas sempre saem fortes. E depois daí tem treinamento de líderes. Eu faço parte dos professores do treinamento de líderes. E a partir daí as ovelhas... Meu amado professor. A partir daí as ovelhas podem também liderar outras ovelhas, ajudar outras ovelhas. Mas eu queria dar uma dica. Aquilo que você aprendeu, que te ajudou, partilha com outras pessoas. Amém. Seja fiel nesse pouco que já tens e Deus vai te confiar muita coisa. Amém. É isso. Amém. Uau, muito obrigada, pastor. Por acaso foi assim que eu virei pastor. Então, amém. Muito obrigada, pastor. E como jeito de fecho, como jeito de conselho, já estamos a terminar a tradução. Como jeito de fecho, como jeito de conselho, eu gostaria que o pastor terminasse dizendo o que é que um cristão não pode perder para continuar firme na caminhada, para permanecer. Primeiro, não perca a minha caminhada com Deus. Amém. Este vai ser um lugar onde você vai poder ver as muitas coisas que acontecem com as pessoas e a partir daí você vai ter ajuda, né? Vai ter ajuda. Vendo a caminhada das outras pessoas com Deus, você também vai percorrer a sua caminhada com o Senhor. Por favor, não perca. Amém. Não perca, eu creio. Eu vi uns zuzus aí sobre o próximo, minha caminhada com Deus e você não vai querer perder isso. Amém. Você não vai querer perder isso. Então venha aqui e seja ajudado. E seja membro de alguma igreja. Por favor, seja membro de alguma igreja. Junta-se carvão. Quando tira-se uma brasa, ela faz o quê? Amém, pastor. Aquela brasa. O que ela faz? Quando
o carvão está aceso e tira-se uma brasa, Apaga-se. apaga-se. Exato. Mas a brasa junta vai virar cinza. Então, aqueles que estão juntos vão terminar o propósito, mas aquele que está sozinho, então faça parte de uma igreja. Amém, amém. Então, muito obrigada, pastor, mais uma vez pela sua presença. Nós o amamos muito, 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 muito mesmo. E temos certeza que teremos mais episódios com o pastor, porque é muita coisa que o pastor tem para nos ensinar. Então, gostaria também de agradecer a todos que nos vão acompanhar, porque eu tenho certeza que este podcast, aleluia, ele vai rodar o mundo, amém? Então, gostaria de agradecer também a produção, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, meu Deus, ao nosso bom Deus, que permitiu que a gente estivesse aqui, aleluia. E também eu posso contar essa produção. Eu gostaria de dizer também, só para nós termos a certeza, mas está claro, mas para termos assim um pouquinho mais, né, de como Deus está conosco e de como Deus é responsável por tudo que está a acontecer aqui. O nosso primeiro convidado, o pastor Arsen, ele foi confirmado por Deus, confirmado não, ele foi falado, posso usar essa palavra, foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem disse que seria o pastor Arsen aqui conosco neste primeiro episódio. Então eu creio que isto só pode ser de Deus. E quando eu liguei para o pastor Arsen, ele disse para mim: Mana Calixa já está 5 minutos atrasado. Eu fiquei espantada, como assim? Ele disse: Deus já tinha me dito que a Mana Calixa me ligaria. Então, amém. Este podcast espiritual é de Deus. Então, como o pastor disse, esteja aqui, aprenda que verdadeiramente este é um espaço de crescimento, edificação espiritual e para que tenhas uma caminhada linda e maravilhosa com Deus, nos assista. Até lá e um beijo muito grande.